Olá, amigos do canal História Esporte. Hoje tenho uma grande felicidade de juntar duas das minhas grandes referências aí, né? Vocês já viram, quem frequenta o nosso canal já viu ambos esses rostos aí, né? Márcio Madeira e Lucas Giavone. O Lucas, por hora, é o nosso recordista de participações aqui no canal, mas o Márcio não está muito longe, não, né? Então, a gente coloca os dois aí porque, além de serem minha referência, também já tem, são figuras aí carimbadas para o nosso canal. E sempre podem contribuir muito. Hoje o nosso tema vai falar sobre a temporada de 1994, com a pergunta, né, se o Ayrton Senna seria campeão. Como a gente não trabalha aqui no canal com futurismos, com hipóteses, a gente trabalha, na verdade, com história, a gente vai tentar ver o que que a história nos aponta, né? Não é uma resposta certa, obviamente, porém a história vai trazer muitos elementos que a gente vai relembrar aqui sobre essa temporada e ela foi muito singular, muito única na história da Fórmula 1. Então, para passar a bola para vocês, meus irmãos, escolham aí quem vai começar falando, mas queria agradecer muito a participação de vocês novamente. Repito, vocês são referências para mim e, portanto, espero que nesse vídeo o pessoal também possa perceber quanto o 94 trouxe de coisas diferentes e por que que o 92 a 91, o Schumacher contra o Damon Hill, é muito simplista, na verdade, a gente imaginar que o Senna venceria, porque o Damon Hill, que era muito inferior ao Senna, perdeu por apenas um ponto. Obrigado, meus queridos. E, Lucas, bola é tua agora, meu irmão. Olá Marcel, olá Márcio, meus irmãos estão aqui, meus irmãozinhos queridos de automobilismo, meus irmãos de GP Total também, né? Somos todos aqui unidos pelo entusiasmo do automobilismo, pelo entusiasmo que a gente coloca no GP Total e também nesse novo encontro aqui no canal História Esporte, que eu gosto muito de participar, gosto muito de acompanhar. Eu sou um devorador de conteúdo desse canal aqui, é sempre uma grande satisfação estar presente e ter conteúdos novos aqui no canal, porque é um canal voltado justamente a isso, a gente discutir em profundidade assuntos do esporte, sem essa questão desses relativismos e reducionismos que empobrecem o diálogo, a discussão, as resenhas sobre assuntos que são importantes. E realmente, assim, para começar, o Damon Hill ter perdido por um ponto, né, contra o Schumacher, isso aí é só um fator entre tantos e tantos de uma temporada que foi absolutamente atípica. Quando a gente pensa em 1994, a gente tem que pensar que tudo ali foi muito atípico em relação ao que vinha sendo a evolução da Fórmula 1 nos anos anteriores. A transição daquela Fórmula 1 do motor Cosworth DFV para a era turbo, da era turbo para a era eletrônica, e de repente o corte abrupto dos driving aids, né, os auxílios eletrônicos que estavam nasceram como um resquício da era turbo, né, que a eletrônica começou no gerenciamento de motores e de repente o carro inteiro recebeu esses auxílios eletrônicos, e a temporada de 1994 representou essa ruptura entre o que estava sendo colocado como uma evolução da Fórmula 1, uma evolução tecnológica muito interessante, mas que ia levar, claro, a Fórmula 1 num extremo tanto esportivo quanto financeiro, por causa desses eletrônicos, e também a questão da própria condução, né? De fazer, tentar uma condução mais autoral, mais focada realmente na pilotagem em si, e não tanto com esses auxílios eletrônicos. Mas quando eu penso em 1994, e aqui para a gente começar essa conversa, eu penso num ano em que todo mundo perdeu o juízo. Essa para mim é um resumo, um ponto de partida para a gente entender o que aconteceu. Porque tanto a FIA quanto a Fórmula One Management, na figura do Bernie Eccleston, que era a parte comercial, a FIA na presidência do Mickey Mouse, as equipes, os pilotos, organizadores locais, acho que todo mundo ali perdeu a razão, e o campeonato foi uma sequência de coisas recheadas com polêmicas, com mostras assim, de incompetência de vez em quando, ou de situações de tentar uma abafa, de casos, para não piorar ainda mais um ambiente que
já estava absolutamente contaminado e é importante frisar que toda essa questão dessa polêmica envolvendo o 94, ela não é só concentrada em Imola. Imola, claro, foi um episódio absolutamente trágico, um fim de semana infernal para a Fórmula 1, mas a temporada de 1994 vai além disso, como vai além desse um ponto pelo qual o Damon Hill perdeu para o Michael Schumacher no final do campeonato. Então, essa junção aqui que a gente está tendo, esse encontro que a gente está tendo, é uma oportunidade de colocar todos esses fatores aí em consideração para a gente entender assim, essa minha proposição de que realmente as coisas saíram absolutamente do controle, a Fórmula 1 se viu totalmente perdida em todas as suas esferas, seja de pilotos, equipes, Fórmula 1 Management, FIA, né? Todo mundo perdeu o controle. Tá? Aquele controle que vinha sendo cuidadosamente pautado durante os anos, né? A última morte tinha sido do Hélio de Ângeles num treino, que foi uma situação também absolutamente atípica, lá em 1986. Já tinha tido todo um movimento para acabar com a era turbo, porque a potência estava muito forte, eram potências extremas. Então, a Fórmula 1 vinha numa bolha de imaginar-se como uma categoria bem resolvida. Chega 1994, cortes abruptos no regulamento, e a gente tem uma situação em que, sim, para mim isso é um ponto assim muito consolidado na minha cabeça de que, no fim das contas, essa virada para 1994, todo mundo perdeu o juízo e a gente não está falando só dos acidentes em Imola em si, porque a gente teve mais acidentes, teve polêmicas envolvendo não só a Benetton, que sempre levantou polêmica o ano inteiro a respeito da licitude de seus carros, outras equipes também foram flagradas em situações irregulares também. Então, tudo isso envolve uma questão de que a Fórmula 1 perdeu-se em 1994 e, digo mais, demorou um bom tempo para ela voltar a se achar enquanto uma categoria bem resolvida, segura e não só isso, segura de seus próprios regulamentos, porque a situação que se criou em 1994 foi absolutamente atípica em relação a qualquer outra temporada que você analisar. Márcio, contigo agora, meu querido. Pois é, no dia que eu achei que eu ia igualar o Lucas, emparelhar com o Lucas, aí eu abri o DRS, ele abriu na minha frente ali. Não, não foi dessa vez, né, Marcelo? Não foi. Você me Continuações de Lucas. alcança, você Pô, me alcança você me alcança e vai passar. brincadeira, mas falando sobre 94, eu penso que a gente poderia dizer que assim foi uma temporada de empobrecimento. É curioso, né? Empobrecimento esportivo que eu tô falando. A gente é, viu o banimento de toda a parte eletrônica de auxílio na pilotagem sob o pretexto de enriquecer a pilotagem. Mas isso veio acompanhado do retorno do reabastecimento para trazer emoção. E aí, quando fala em trazer emoção, uma coisa que já era um produto maravilhoso, o Mosley tinha a visão do automobilismo americano ser mais emocionante, ter mais pontos de interesse, vamos dizer assim, no meio da corrida, que na verdade era o caos, eram as bandeiras amarelas, era toda hora uma interrupção e reagrupar o grid, e o reabastecimento no meio da corrida, tudo pensando em emoção. E isso daí, se você enriqueceu por um lado, ao retirar um controle de tração ou uma suspensão ativa, de uma forma irresponsável, como foi feito, mas você tudo bem, aumenta ali o percentual de participação do piloto, tá bom? Só que quando traz de volta o reabastecimento, você empobrece demais a parte esportiva, porque não seria mais possível defender posição como até então era possível. A Fórmula 1 se caracterizava, e isso é preciso tirar o chapéu para o Balestre, ele com todos as idiosincrasias dele, a gente poderia falar até os defeitos dele, os problemas dele, ele era uma pessoa que tinha respeito pelo esporte. Talvez não pelo vencedor, mas pelo esporte, pelos dogmas do esporte. E, e a Fórmula 1 você te dava a chance de você ser um piloto que realmente quisesse assumir muito risco na classificação, você tinha condições de largar à frente e de lutar, de defender posição. Defender posição é necessário. A gente não pode medir a emoção de uma corrida pelo número de ultrapassagens, que são ultrapassagens esquecíveis, olvidáveis, né? Ultrapassagens que não
entrou na zona do RS, apertou, abriu a asa móvel, ultrapassou. O que tem de mais nisso? O que tem de emocionante nisso? A gente pensa nas grandes ultrapassagens da Fórmula 1, sempre houve risco, sempre houve alguém se defendendo. As grandes ultrapassagens foram feitas também por grandes ultrapassados, né? Então, a gente abriu mão disso em 94, desculpa. E como passou a ver o undercut, o ritmo de prova passou a ser, de longe, o critério mais importante para um piloto vencer. Você eliminou da equação a economia de combustível, economia de pneus, administração de pneus. Então, isso é até meio ridículo falar que tudo aconteceu para aumentar a participação do piloto quando você reduziu tanto as virtudes importantes para um piloto ter sucesso. Então, assim, eu vou encerrar essa primeira participação, mas além de ter sido uma temporada de empobrecimento esportivo, foi uma temporada de muita ilusão. Quando o Ayrton sofre o acidente dele, ele tinha 0 pontos antes de 20 de Michael Schumacher. E isso era muita gente se agarra a isso para dizer que o Ayrton estava acabado, na imprensa, inclusive. Como se fosse uma coisa que estivesse refletindo realmente o desempenho. E o Ayrton tivesse. Você tinha o Rubinho segundo no campeonato com 7 pontos naquela altura. O Schumacher tinha 20, o Rubinho era o segundo no campeonato com 7. Vinha fazendo uma grande temporada até o acidente em Imola, mas tinha 7 pontos. Você não pode dizer que o Rubinho era o segundo conjunto mais forte da Fórmula 1 naquele momento, nem que o Ayrton era o último. Isso é ridículo. Da mesma forma, você falar que o Ayrton teria sido campeão porque o Damon Hill chegou um ponto atrás do Schumacher no fim do ano, também é uma situação que a pontuação não reflete a realidade. Não refletiu no início, não refletiu no fim. Então a gente tem que deixar um pouco a pontuação de lado e olhar mais a nossa amostragem, que não é tão grande para a gente falar o Ayrton seria campeão ou não seria campeão em 94. A gente tem 3 finais de semana, dos quais muito pouco tempo de pista em corrida, mas revelador ainda assim, e focar muito mais em evolução dos times, evolução naquele ano, porque mesmo as punições que foram impostas a Schumacher e Benetton teriam sido diferentes no caso do Ayrton estar vivo, e também o campeonato de 95, um regulamento diferente para a criação de carro, então a gente não tem muito como utilizar 95, 96, 97 fazer uma projeção de como teria sido a carreira do Ayrton na Williams, caso tivesse sobrevivido, não tivesse falecido em Imola. Então a gente tem que olhar para 94 pensando sobre esses aspectos, o que a gente viu em pista com o Ayrton vivo e também depois da morte do Ayrton, o desempenho, como evoluiu parte da Williams, como evoluiu parte da Benetton, para a gente poder arriscar alguma coisa. Mas algumas coisas são certas e a gente pode discutir isso ao longo do nosso encontro aqui hoje. Lucas, pegando justamente esse gancho, cara, eu queria que você trouxesse para nós, então, uma perspectiva, por exemplo, isso que o Márcio falou, né, dessas punições que vieram para cima do Schumacher, eventualmente ou possivelmente, com o Senna vivo, não aconteceriam. Mas não aconteceriam, talvez, porque o Senna estaria mais próximo, ou porque, de fato, a morte dele e essas sequências essas primeiras 3 corridas fizeram com que essas mudanças gerariam as punições no Schumacher. Como é que você vê essa situação? A gente tem que pegar e pensar que desde o começo da temporada já houve suspeitas de que a Benetton tinha um carro irregular. Isso é uma coisa que a gente pode discutir, o que era lícito e o que era muito provavelmente lícito naquele carro. Porque no Grande Prêmio do Brasil, o Schumacher teve um desempenho, um ritmo de corrida muito forte, fez um reabastecimento mais rápido, voltou na frente do Ayrton. Ayrton já dando volta no Damon Hill, que era o próprio companheiro de equipe, rodou e saiu da prova. Então aquilo ali diz muito o quanto, o próprio Márcio já frisou, de quanto o Ayrton estava fazendo uma pilotagem extrema com aquele carro. E quanto à questão de ser extremo, a gente tem que pensar o seguinte: a partir do momento em que os times começaram a projetar carros para a suspensão ativa, isso de 92 para 93, a gente tem uma condição em que o carro sempre vai trabalhar na altura ideal. Ou seja, ele não vai ter o movimento de pitch e roll, pitch e dive. Né? O roll é assim da carroceria. Mas assim, do pitch e do dive, ele não vai ter mais. Então você pode criar um carro com uma aerodinâmica extrema, com um pico de downforce,
em volta de um carro assim. Porque você sabe que você não vai ter entrada e fuga de ar criador de downforce durante a carroceria. E a partir do momento em que você tira essa suspensão ativa e os carros voltam a ser passivos, e você tem novamente essa questão das oscilações da carroceria acontecendo de maneira maior, e os carros muito baixos, e os carros muito duros, isso criou uma perspectiva de carros extremamente nervosos para 94. E muita gente cantou essa bola antes da temporada começar. Olha, os carros vai ficar difícil de pilotar, até porque a gente já vinha de uma era aspirada de motor 3.5, em que as potências já estavam batendo na casa dos 750 a 800 cavalos. Já estava indo para 800 cavalos. O motor da Ferrari de 94 já entrava nessa casa dos 800 cavalos. O motor da Benetton de 94, que era uma grande evolução em relação ao de 93, o Ford Zetec V8, também já tinha lá seus mais de 750 cavalos. O motor RS6 da Renault tinha lá 790 ou coisa parecida. E a gente tinha, então, muita potência em carros que já tinham pneus mais estreitos, porque a gente tem que lembrar que em 1993 houve uma redução da largura dos carros, eles ficaram um pouco mais estreitos, justamente porque os pneus ficaram mais estreitos. Tá? Eu peguei as medidas aqui, os carros foram para no máximo 2 metros de largura, era permitido até 2,15 metros, eram carros mais largos em 92, e os pneus de trás foram de 18 para 15 polegadas, os dianteiros foram de 13 para 11 polegadas. Então você ainda tinha um carro em 94 que tinha menos área de contato dos pneus, né? O que cria uma situação de carros ainda mais nervosos. Eles estavam aí com menos superfície de contato com o chão, né? Então, diante disso, a gente tem carros que eram extremamente nervosos e a gente tem que levar em consideração o seguinte: dito isso, a gente não tem como saber como a FIA, na figura do McMouse ou do Charlie Whiting, que era diretor de provas, como que eles iriam processar essa questão de tirar o nervosismo dos carros durante o ano, excluindo o fator Imola, porque a partir do desfecho trágico de San Marino e tudo mais, o que se teve foram medidas de puro desespero. Era nítido que todas as medidas que foram tomadas em seguida foram de desespero, que é um desespero que não seria a conduta se o Imola não tivesse acontecido. Tá? A gente teve, ali, após o Grande Prêmio de Aida, o Ayrton Senna ele sai da prova ali na largada, o Mika Hakkinen bate nele, ele sai, a Ferrari do Larini bate nele. E é importante a gente destacar, o Larini era titular da Ferrari porque Jean Alesi tinha sofrido um acidente gravíssimo no Mugello, tinha lesionado o pescoço. Por quê? Porque o carro de 94 era muito nervoso. E a gente tinha também um outro acidente gravíssimo que foi com o JJ Leto, em janeiro, durante testes, ele que seria o titular da Benetton número 6, ao lado do Schumacher. E isso abriu o caminho para que o Jos Verstappen fosse o piloto companheiro do Schumacher na maior parte daquela temporada. Mas o que a gente tem é o seguinte, depois de Aida, Senna sai, ele fica ouvindo os carros passarem, ele desconfia que a Benetton tinha alguma coisa ilegal, porque o som do carro parecia ser de um controle de tração, e a gente já vai chegar nessa questão do controle de tração da Benetton, tá? E fez com que a Williams abrisse uma reclamação formal junto à FIA. E o que ficou acordado era, os 3 primeiros colocados de Imola teriam que entregar as suas centralinas eletrônicas para a FIA para a investigação. Sem que a gente soubesse o quanto o Grande Prêmio de San Marino seria trágico, mais uma vez repetindo os acontecidos daquele fim de semana. Não foi só a morte do Ayrton, não foi só a morte do Ratzenberger, foi a batida do Rubens Barrichello, o choque muito forte do Leto com o Lamy na largada, a roda perdida da Minardi do Alboreto. Então foi tudo uma combinação infernal daquele fim de semana. E logo depois, o que aconteceu? A Ferrari confessou que estava trabalhando com controle de tração. O próprio Larini deu com a língua nos dentes. A Ferrari falou assim, sim, estamos usando, não vamos mais usar, eu juro, pediu pinico. E não foi punida por isso. E aí o que acontece?
naquele grande prêmio de Imola, Schumacher foi o primeiro, Larini foi o segundo, Hakkinen foi o terceiro. Então a gente teve aí Benetton, Ferrari e McLaren tendo que entregar suas centralinas. A Ferrari entregou e falou assim, olha, a gente estava testando aqui, juro que não vou mais fazer. Não brinco mais disso. A Benetton e a McLaren não entregaram imediatamente as suas centralinas eletrônicas, o que já demonstra uma tendência de que alguma coisa, algo de errado não está certo. Tanto que elas acabaram até sendo multadas, porque elas entregaram além do prazo. E nisso, o que foi descoberto? A McLaren estava com linhas de código de câmbio automatizado no carro do Hakkinen, e na Benetton foi encontrado o famigerado Option 13, a opção 13, que era um controle de largada. As opções do menu eletrônico da Benetton ia de 1 até 10. Essa opção 13 estava fora do menu. Ela podia ser acionada por um laptop ligado à centralina eletrônica do Ford Zetec, e ela poderia ser acionada internamente pelo piloto de acordo com um conjunto de procedimentos que envolvia ali as borboletas do volante e acionamento dos pedais, né? Mas o que a FIA alegou? Foi assim, olha, não encontramos indícios de que este controle de largada tenha sido usado nas 3 primeiras corridas do ano, né? Mas mais para frente a gente vai ver outras situações, a gente tem ainda um 1994 inteiro para a gente decorrer isso. A suspeita enorme de que esse controle de largada tenha sido utilizado no Grande Prêmio da França, quando o Schumacher larga feito um dragster e ultrapassa os 2 carros da Williams, no caso o Damon Hill e o Nigel Mansell, que estava fazendo o seu retorno para a Fórmula 1 pela Williams, ele que estava lá nos Estados Unidos, na Newman Haas, na Indy, enfim. Né? Mas o que a gente tem é o seguinte, depois dessa questão das centralinas eletrônicas e do começo de toda a polêmica e o desfecho trágico de Imola, a partir da Espanha foram colocadas em prática asas menores, eram asas dianteiras menores, você tinha uma altura menor, ou seja, você tinha menor geração de downforce, menores difusores, tá? E mais para frente a gente teria a introdução da famigerada placa, a prancha de madeira embaixo dos carros, que inclusive causou polêmica neste ano de 2023, o desgaste excessivo dos carros do Hamilton, do Leclerc, que acabaram sendo desclassificados lá do Grande Prêmio de Austin, mas que a tal da placa da madeira, placa de madeira, foi introduzida lá em 1994. E o que a gente tem? A gente tem uma situação em que estas medidas e outras também, como aquela fenda que se abriu na tomada de ar para diminuir também a captação de ar do motor, né, fazer uma sangria desse ar que estava chegando, assim, fica bastante claro que eram medidas de desespero, porque se você diminui o downforce da asa dianteira, você diminui o tamanho do difusor traseiro, você diminui a capacidade de downforce, o carro fica ainda mais nervoso. E aí você introduz uma prancha embaixo que faz com que o downforce gerado por baixo do carro também seja prejudicado. Então, a questão de curar o nervosismo desses carros, que eram todos projetados para uma suspensão ativa, foram para o passivo e ficaram desse jeito, e aquela paulada que o Rubens Barrichello deu em Imola mostra bem quanto era o nervosismo dos carros. As onboards do Ayrton Senna em Aida e em Interlagos mostram um nervosismo extremo do carro. Você percebia que ele estava ali fazendo um setup com uma suspensão muito dura para evitar essas entradas e perdas de downforce que faziam o carro ficar extremamente nervoso, o desconforto do Ayrton no cockpit que levou ele a pedir a modificação da coluna de direção, que hoje assim, continua sendo a principal desconfiança de que tenha sido essa a causa principal do acidente do Ayrton na Tamburello, no GP de San Marino. Então, como você tem esses fatores de que a Fórmula 1 começou mudanças de desespero, e a gente ainda vai falar da mudança de desespero dos circuitos, que foi uma coisa assim que mostrou que a Fórmula 1 estava em total pavor, ela estava com medo de si mesma, né? Então, diante de uma situação tão extrema, a gente perde as referências de falar assim, olha, como será que a Williams iria evoluir durante aquela temporada? Como que a Benetton iria evoluir naquela temporada? O que a gente tem de premissa sim, a Williams era extremamente nervosa no começo do ano, a Benetton era um carro muito mais estável, com um ótimo ritmo de prova,
e que se deu muito bem, ela se adaptou muito bem às mudanças extremas que foram colocadas durante a temporada, né? Mas a gente perde um referencial para o resto da temporada, né? E a gente pode ter um exemplo muito claro. No Grande Prêmio da Bélgica, o Michael Schumacher foi desclassificado por desgaste excessivo dessa prancha de madeira embaixo do carro, né? A skid block. Agora, essa skid block seria introduzida durante a temporada se os acontecimentos de Imola tivessem não tivesse acontecido? Muito provavelmente não. Então aí a gente já tem uma punição que não aconteceria se o Ayrton tivesse vivo, se Ratzenberger tivesse vivo. Da mesma forma como a gente tem outras suspensões que poderiam ter desfechos diferentes, como a bandeira preta que o Schumacher tomou em Silverstone, porque o Senna estaria ali junto à primeira fila, muito provavelmente. Então, como a gente tem medidas de desespero e a gente constata o desespero que a Fórmula 1 entrou em 1994, com toda a questão comercial, esportiva e técnica, todas essas questões estavam em ebulição de desespero, frenética. A gente perde a referência de como seria a evolução da Williams e como seria a evolução da Benetton num ambiente sem esse fator desespero. Porque no desespero você toma atitudes irracionais e a gente vê muito essa questão da irracionalidade durante toda a temporada. Márcio, Não dá nem para. contigo. É tanto gancho que ele vai jogando que depois você. Né, quando ele falou do Código 13 lá, me lembrou dos mais velhos como eu, que tem barba branca já, da diretiva 4 do Robocop, que estava escondida no código dele lá. Tô passando recibo porque eu sei o que é a diretiva 4 do Robocop Pois também. é, Tô mas passando assim, recibo de tiozão aqui. eu acho que o que o certo é que teria interferido. O Ayrton tá vivo, interferiria muito nessa questão das punições que acabaram sendo impostas ao Schumacher. A prancha, o objetivo dela era justamente garantir que haveria fluxo de ar ao longo de toda a corrida embaixo do carro, porque por que os carros ficaram tão nervosos? Porque eles ficaram imprevisíveis, na verdade. Como o Lucas falou, eu tenho conversado muito com o Gary Anderson, e ele me ajuda muito a entender certas coisas. Ele tem uma visão privilegiada sobre tudo isso. O Adrian Newey de 94 não era de modo algum o Adrian Newey da atualidade. Ele era o Adrian Newey que tinha vindo, que tinha uma herança aeronáutica e que era muito ainda radical no sentido de buscar cada pedacinho possível de downforce que ele pudesse gerar. Ele estava focado no pico de downforce, no máximo de downforce que ele podia gerar. E aí a gente vê isso já nos tempos de kart, Fórmula Indy, depois quando ele vai para March, que depois viraria Leyton House, a gente via carros muito radicais, carros que em situações favoráveis rendiam muito. A gente viu isso, por exemplo, em Silverstone 88, sobretudo Paul Ricard, 1990. Carros que eram capazes de um desempenho muito bom se tivessem numa pista que não ondulasse e que tivesse um fluxo contínuo de ar em cima e embaixo do carro. Mas a gente vê, por exemplo, 90 é crucial para a gente entender isso, porque no GP do México, os carros da March, da Leyton House, não se classificam. E 15 dias depois, em Paul Ricard, por muito pouco não vence a corrida. Então, eram carros que dependiam de condições ideais. E quando ele vai para a Williams em 91, ele passa a encontrar essas situações ideais, sobretudo com a introdução da suspensão ativa. A partir de 92, os carros do Adrian Newey funcionam muito bem, ainda que fossem traiçoeiros. Mesmo com suspensão ativa, eles eram manhosos. Havia situações em que o Patrese tirava o pé, ele não se sentia confiante e o Mansell corrigia no volante. Não é que todo mundo fosse conseguir ser rápido com aqueles carros ou tirar tudo daqueles carros, mas ele estava operando na maior parte do tempo com as condições para as quais havia sido planejado. Quando você retira subitamente a suspensão ativa, o carro passa a ter problemas de perda de downforce e de fluxo de ar embaixo do carro. Isso muito mais sério no caso do Ayrton do que no Damon Hill, porque o Ayrton estava extremamente comprometido em ser campeão com aquele carro. Ele estava usando uma suspensão muito dura e muito baixa, tentando fazer com que o carro não transferisse tanto peso para frente e para trás, e tivesse uma situação muito, muito extrema. Isso
O Ayrton estava nitidamente assumindo riscos, nitidamente. Ele roda no Brasil não é à toa. Ele tinha uma segunda posição super assegurada, mas ele correu 94 com a perspectiva de ganhar todas as corridas. E ele não estava reprogramado, ele não se reprogramou para colecionar pontos. Na cabeça dele, ele podia se dar o direito de, mesmo sem descarte, né, sem o sistema de melhores resultados, de jogar fora uma segunda posição no Brasil, jogando tudo pela vitória diante da torcida. E você via isso nas poles, que ele fez a pole nas últimas 4 corridas, né, que ele participou, Adelaide, em 93, ainda pela McLaren, depois Brasil, Aida e Imola. E muita gente fala que ele estava acabado, já tinha perdido velocidade, enfim. Diante desse tipo de coisa é ridículo, mas você via que ele estava realmente assumindo muito risco. E por que que eu vou discordar um pouco do Lucas, que a gente não tem como prever como seria o desenvolvimento das equipes, porque o que acontece é o seguinte, bom, ainda para não abandonar a parte das punições, a Benetton ia retirar o filtro de combustível ao longo do ano, isso ficaria claro em Hockenheim. Essa punição eu acredito que eles teriam, né, de qualquer maneira, porque ficaria evidente que eles manipularam ali o mecanismo de reabastecimento. E o Schumacher estava com aquela mania de ficar na frente do piloto, mesmo sem ter feito a pole position, fazer a volta de apresentação na frente. Ele teve alguns comportamentos infantis, né, naquele ano que provavelmente renderiam alguma punição a ele, sem contar que é impossível a gente prever o quanto a pressão do Ayrton com relação ao controle de tração poderia influenciar ou não alguma punição que não veio, né? Mas a gente sabe de algumas que vieram que não teriam vindo. O Williams evoluiu muito mais rápido do que a Benetton ao longo do ano, porque a Williams partiu de uma premissa errada. A Williams partiu de um pressuposto errado, de um paradigma errado na construção do carro 94, ao contrário da Benetton. A Williams vinha numa fórmula vencedora. Ela vinha na fórmula vencedora em 92, 93, 91 já indicava que o caminho estava muito forte. O carro da Williams de 90 já era forte, mas 91 foi um salto muito grande. Em 92, 93, a Williams tinha uma fórmula vencedora na mão dos pilotos certos, mas tinha uma fórmula vencedora. E ela se agarrou um pouco a essa fórmula para 94 sem perceber que a coisa tinha mudado completamente. A Benetton vinha era uma equipe empolgada, uma equipe que era essencialmente a turma da Toleman, né, com quem o Ayrton já tinha corrido em 84, mas que vinha numa ascendência e tinha uma flexibilidade moral que a gente ia ver, por exemplo, em Singapura 2008 ali, enfim, ética, eles não tinham muito problema com tudo isso, estavam querendo realmente chegar e fizeram um pacote muito bom para 94. Tinha um carro que nasceu muito melhor para aquelas condições do que o carro da Williams, porque justamente o Adrian Newey de 94 era um projetista ainda muito radical de querer o máximo de downforce. Ele fazendo isso, ele não estava segurando um carro que tivesse o mesmo nível de downforce o tempo todo, e por isso o carro era tão nervoso. Porque o carro, em certos momentos, tinha muito downforce e em outros momentos não tinha downforce nenhum. Ele era imprevisível. O fluxo podia cortar e você perder a aderência de repente e o carro você não tinha. Quando isso acontece, o Gary Anderson já me explicou isso algumas vezes, o piloto vai perdendo confiança. Ele não sabe se a aderência vai estar lá ou se não vai estar lá, então ele começa a adotar uma margem de segurança maior e você começa a jogar fora alguns décimos ali. O Ayrton não fez isso, tanto que não fez isso que rodou no Brasil, rodou em Aida nos treinos e acabou se acidentando em Imola, também rodou em Imola também, nos treinos. Ele ainda não tinha adotado essa margem de segurança para o carro não rodar, o carro não perder o controle do carro. Ele vinha tentando, ele não estava prejudicando ainda a pilotagem dele. Mas isso fatalmente ia acabar acontecendo se ele não tivesse como confiar no carro ao longo do tempo. A hora que a diferença de pontuação ficasse muito grande, se ele começasse a ter que pontuar, ele ia ter que adotar uma margem de segurança. Mas o fato já estou me alongando muito, o Adrian Newey, ele projetou um carro para 92, 93, ele imaginou que a suspensão fosse fazer um papel próximo do que fazia a suspensão ativa, e não foi o caso. E ele vai mudando o perfil dele daí para frente, até se tornar um piloto que vai ganhar campeonatos com a Red Bull, com um carro que, na verdade, de maior virtude não eram os picos de downforce, mas a estabilidade desse downforce. Com o pneu virado para um lado, virado para o outro, com o carro em frenagem, com o carro em aceleração, com o pistão do lado ou não, você conseguir sempre entregar um downforce confiável que mantém o piloto seguro para poder acelerar o tempo todo. A gente via isso muito com o Vettel antes da era híbrida, e vê hoje também com o Max, um carro que
sob qualquer circunstância, é um carro rápido. Isso não era o caso no 94. E isso já começa a mudar ao longo daquele ano, muito em função do Patrick Harris também, que abriu muito a cabeça do Adrian Newey, no sentido de que havia muitos outros parâmetros importantes na construção de um carro, não só gerar downforce. Então eu acredito que por causa disso, por ter nascido errado e ainda assim estar competitivo, ainda que sob situações perigosas, extremas, a Williams tinha muito mais campo para evoluir do que a Benetton. Isso se vê ao longo do ano. O carro da Williams evolui muito mais porque o Adrian Newey hoje, quando fala de 94, ele fala: eu errei naquele carro. Ele se sente um pouco culpado pela morte do Ayrton, porque ele diz que ele interpretou errado aquele contexto, ele projetou um carro que não era o carro ideal para aquele contexto. Hoje, 30 anos depois, ele vê isso e ele certamente tinha muito mais janela para melhorar aquele projeto do que o carro da Benetton, que já estava muito mais próximo do que podia render. E ao longo do ano, a Williams, de fato, evolui muito mais do que a Benetton. Isso é um fator importante para a gente. Acho que a primeira grande mudança, né, da Williams, assim, o primeiro pacotão dela é no GP da Espanha, né? Você lembra, Lucas? Se foi na... Acho que na Espanha, justamente, que aí o Schumacher, ele tem aquele questão da marcha que fica rompida e o Rio consegue vencer pela primeira vez. Então, acredito que foi na Espanha, primeiro grande momento, primeiro salto importante, assim, da Williams, né? Da Williams, assim, o GP da Espanha de 94, né, que a Williams, o Damon Hill acaba vencendo, é, foi muito parecido com o que aconteceu na Lotus em 1968 com o pai dele, o Graham Hill. A gente consegue estabelecer um paralelo interessante de que naquela ocasião, em 1968, o Jim Clark venceu o Grande Prêmio da África do Sul no começo da janeiro, e em abril ele tem o seu acidente fatal e o Graham Hill junta a Lotus, junta os pedaços da Lotus e fala assim, vamos em frente. E em 94, após a morte do Ayrton, parece que o Damon Hill também teve que assumir esse papel, né? Um papel que foi do pai dele lá em 68, de falar assim, olha, o Ayrton morreu, mas somos um time, vamos em frente e vamos evoluir. Eu agora não tenho aqui, não vou lembrar a data exata em que foi feita o carro B da Williams, mas sim, uma das evoluções do carro foi justamente de ter mais estabilidade. Como o Márcio destacou, era um carro muito extremo, o Adrian Newey projetou um carro muito extremo. Ele estava ainda com o referencial da suspensão ativa e de repente aquele carro que era muito extremo e que funcionava muito bem com suspensão ativa era um carro extremamente nervoso. Era um carro rápido, mas muito nervoso para ser conduzido ao limite. Uma coisa era o carro com suspensão ativa e depois essa situação da FW16. FW16B já nasce com, inclusive, a mudança, assim, o visual mais nítida do carro B são as laterais mais recuadas, ou seja, ele já começou também um processo de esculpir o carro de uma maneira mais limpa e também voltada para que o Damon Hill pudesse desenvolver a temporada. Essa questão do GP da Espanha tem esse episódio do Schumacher travado em quinta marcha e que mostrava a elasticidade daquele motor Zetec da Ford. Muito se fala do carro da Benetton, de ser um chassi muito bem nascido. Aquele motor era muito bom também. Ele não tinha o mesmo nível de potência, não tinha a mesma potência máxima do Renault, mas ele tinha uma curva de torque muito boa e uma elasticidade grande o suficiente para fazer com que um Schumacher travado em quinta marcha conseguisse adaptar a sua pilotagem e chegar ainda na segunda colocação, tá? Com alguma folga para o terceiro colocado. Agora eu não vou lembrar quem foi, mas de qualquer forma ele conseguiu ali levar o carro até a bandeirada, numa situação que de repente com outros motores não seria possível, mas com aquele motor Ford foi possível também. Sim, eu concordo com o Márcio na questão de que a Williams sim tinha mais janela para evoluir, mas a gente pegou uma temporada de 94 em que o Schumacher realmente andou sistematicamente na frente do Damon Hill. A gente não tem como saber o quanto isso seria com o Senna ali presente,
mas o que a gente tem é, no fim das contas, um título que ficaria sim melhor na mão do Schumacher do que na mão do Damon Hill em termos de pilotagem, em termos da força que mostrou, mesmo considerando que sim havia suspeitas e ilegalidades naquele carro da Benetton de 94. Mas se a gente olhar, né, o Rio começou o ano tomando volta do Schumacher, volta do Ayrton, né? Tudo bem, ele não estava na melhor forma dele em Interlagos, mas assim, tomou volta, ele estava em terceiro ainda. Estava em uma terceira Sim. posição sólida quando tomou volta, tanto do Schumacher quanto do Ayrton. E ao longo do ano essa diferença caiu muito. Até chegar no Japão, que foi a corrida que ele ganhou de fato. A única corrida que ele realmente ganhou, bateu o Schumacher ali, foi no Japão, debaixo de chuva. Mas ele estava, no final do ano, ele conseguia andar próximo, acompanhar, enfim, conseguia ser competitivo, né? E claro que a gente também tem que considerar que o Rio de Interlagos não era o Rio de Adelaide, ele evoluiu muito ao longo do ano, muito. Quando você se torna primeiro piloto, isso é, cresce, faz você crescer, né? Você fatalmente tem que ter mais confiança, mais liderança, mais acesso à informação, mais desenvolvimento no desenvolvimento do carro. Então o Rio evolui muito ao longo de 94, não dá para esperar que a distância de Senna para o Rio no final do ano fosse ser de uma volta, como foi em Interlagos, isso não seria razoável, mas o carro evoluiu muito. E o Ayrton também tinha uma questão a evoluir, né? Ele também foi pego de surpresa em Interlagos, nitidamente. Ele tinha uma fórmula vencedora, uma fórmula que ele trazia, que já era natural dele, que era de estar na frente e segurar. Ele sabia que tinha mais motor que o Schumacher nunca ia passar ele em Interlagos na pista. Ele tinha certeza disso. Ele já tinha segurado situações muito mais difíceis ao longo da carreira do que segurar o Schumacher com menos motor do que ele em Interlagos, numa pista com altitude, com subida. Schumacher não ia passar ele na pista em hipótese alguma. Alguma. Não tinha chance disso acontecer. Mas o Schumacher passou ele nos boxes, passou ele no undercut, que era uma coisa que o Ayrton não estava prevendo. Ele talvez pudesse ter se defendido disso se ele tivesse vacinado para esse tipo de situação. Tanto que no final da corrida ele estava andando mais rápido que o Schumacher, embora assumindo riscos extremos a ponto de rodar. Se a gente lembrar, o Ayrton ele era uma pessoa, um piloto de conflitos, né? Ele tinha o desejo de sempre estar andando no máximo, de sempre estar rendendo o máximo, mas ele aprendia, porque a obsessão dele por vencer era mais forte que qualquer outra coisa. Então, se a gente lembrar, por exemplo, do GP do Japão de 88, o Prost manda as tais ondas, né, de choque lá, que quando estava quase um minuto atrás, faz duas voltas muito rápidas, ciente de que a equipe ia avisar o Ayrton, e o Ayrton queria mandar o recado de, ó, não vem. O Prost sabia disso, o Prost conhecia ele muito bem, e podia antever esse tipo de reação, que era automática naquela altura do Ayrton. Então ele estava com a corrida perdida, passa o Berger, fica em segundo, faz duas voltas muito rápidas, insinuando uma perseguição que nunca ia acontecer de fato. O Ayrton morde a isca, se destabiliza, tenta faz a melhor volta da corrida, depois desconcentra e bate. Em 89, o Prost tenta a mesma coisa de novo. Se você olhar a corrida de 89, você vai ver que, de novo, ele, lá pelas tantas, já 50 segundos atrás, ele faz de novo duas voltas muito rápidas e o Ayrton está vacinado. Nessa altura, ele ignora e leva a corrida, mesmo estando sem a primeira e segunda marcha, só com a terceira marcha. Ele mascara aquele problema e vence em Mônaco 89. Por que eu estou retomando isso? Eu não tenho dúvida de que o Ayrton ia aprender muito rapidamente a se defender de undercut. E pelo menos a lidar com isso e brigar melhor. Não estou dizendo que seria impossível o Schumacher fazer, porque naquela altura o ritmo de prova do Schumacher era no mínimo tão forte quanto o do Ayrton, talvez mais forte. Mas ele rapidamente ia entender que a condição tinha mudado e que o plano A dele, que sempre foi ser um piloto descendente, eu não sei se eu preciso explicar ainda o conceito de ascendente e descendente aqui, mas descendente porque quem larga na frente, quem larga à frente do que o ritmo de prova permite, era o caso do Ayrton, que tinha mais poles que vitórias, por exemplo. Você está na frente e vai controlando a corrida. Era a mentalidade do Fangio de vencer andando o mais devagar possível. Isso, o Ayrton, tanto que ele fez poucas voltas mais rápidas ao longo da carreira. Não que ele não pudesse fazer, porque não estava no plano dele. A partir de 94 isso muda e ele ia perceber isso muito rapidamente. A gente não sabe se já tinha percebido isso em Aida e Imola porque ele não teve tempo, a gente não teve tempo de ver. Que a partir dali ele teria que fazer corridas de ritmo de prova muito forte. Essa seria a chave. Isso é uma coisa que a gente viu poucas vezes no Ayrton. Ele ter que andar dessa forma era uma coisa diferente. Mas eu não tenho dúvidas que ele ia aprender, e assim como o Prost
o castigou muitas vezes ao longo da carreira e tornou ele um piloto mais forte. Eu vi uma entrevista do Prost há poucos dias falando isso, quando perguntaram se eles se davam mal porque eram pessoas parecidas. O Prost, não, éramos muito diferentes, inclusive no estilo de pilotagem. E aí o Prost faz uma ressalva muito interessante. Ele fala, principalmente no início. No fim, nós estávamos muito mais parecidos em termos de pilotagem. Porque ele percebe o arco que o Ayrton escreveu. Ele vacinou o Ayrton muito. O Prost preparou o Ayrton muito para o Schumacher. A discussão aqui é sobre quem teria sido campeão, mas eu vou falar uma coisa aqui, vou me posicionar. O Ayrton era muito mais piloto que o Schumacher em 94. Se ia ser campeão ou não, a gente não sabe. Eu não estou dizendo no contexto de 94. O contexto de 94 nivelava os dois. Era um contexto que tirava muitas camadas. Mas se a gente deixasse, se tivesse na equação, na brincadeira, ter que administrar pneu, andando rápido administrar pneu, andando rápido economizar combustível, o Ayrton era muito mais piloto do que o Schumacher em 94. Se a gente tivesse pneu de classificação, o Ayrton, que sensivelmente era mais rápido, o Schumacher só vai conseguir fazer uma pole, a primeira pole dele da Fórmula 1 depois da morte do Ayrton. O Schumacher era rapidíssimo em treino, não me entendam mal. Mas se a gente fizer o cruzamento, eu fiz isso em 2006, numa série de artigos que eu publiquei no GP Total, cruzando todos os companheiros de equipe do Ayrton, todos os companheiros do Schumacher, diferença de cada um, quanto cada um ia fazer de pole na vida, quanto cada um era rápido, você vai ver que qualquer cruzamento que você faça vai indicar o Ayrton mais rápido que o Schumacher em termos de classificação. Só que o Schumacher, ele tinha uma virtude muito grande, que ele era um tanque de guerra, um Panzer, ele conseguia girar muito próximo do limite a corrida inteira. O ritmo de prova dele era muito forte. Você já via isso em 91, 92, 93, embora ele pecasse com administração de pneus e, sobretudo, ele pecasse muito na parte de posicionamento. Ele perdia muito tempo com o retardatário ainda. O Ayrton, a gente vê no GP do Brasil 93, por exemplo, como o Ayrton botava gente entre ele e o Schumacher, ele como livrava espaço. Ele pecava, ele não tinha esse refinamento ainda. Mas, num contexto em que você tem reabastecimento, você pode andar próximo do 100%, não do 100%, 100% o Ayrton alcançava. Vamos tomar, se ele era o piloto mais rápido, a gente toma ele como 100%. Claro que não era perfeito, sempre tem uma margem a mais, mas tomemos ele como 100%. O Schumacher não chegava a esse 100% na classificação. Mas na corrida, o ritmo era 97%, 98%. E o Schumacher era perfeitamente capaz de andar nesse teto a corrida inteira. Então ele estava no teto do que podia ser feito num stint, em uma corrida dividida em 3 stints. Pneu não era problema, combustível não era problema, você podia enfiar o pé do início ao fim. O Schumacher era muito preparado para isso. Então, no geral, o Ayrton era mais piloto, mas no que 94 exigia, os dois estavam muito parelhos, só que o Schumacher estava mais preparado naquele início de temporada para o que era o desafio esportivo. O Ayrton não estava, ele tinha que se remapear a centralina dele para ser competitivo a partir de 94. E ele ia fazer isso, ia ficar mais forte. Então, mas a gente não sabe se já tinha feito em Aira, se tinha feito em Imola, porque não teve tempo. Um parênteses que a gente pode, uma ligação que você falando dessas vacinas do próximo, me lembrou o Senna no período da Lotus John Player, né? Ele era o mais rápido, ele largava na frente e arrebentava, só que daí chegava 3, 4, 5 voltas para o final, problemas de combustível, né? Então, se vê o Senna da primeira metade de 85, o Senna da segunda metade de 85 são universos completamente distintos, né? A quantidade de pontos que ele coleta, né, a partir da metade ali, depois, sobretudo da Inglaterra, que acho que tem mais um embate dele com o Prost, é outro indício disso. E no caso do Schumacher, a gente pode lembrar também, né? Você falou da questão dos pneus, né, Márcio? 2005, como foi certeiro para derrubar o Schumacher, né? A gente pode questionar, sim, por que que a FIA fez aquilo? Ela já vinha tentando desde 2002 para 2003, com todas as introduções de formatos de treinos e pontuação e etc., justamente para mirar o domínio do Schumacher. Mas 2005 parece que foi um tiro muito certeiro e a maior grande dificuldade do Schumacher realmente era a questão da administração dos pneus, né? Também foi um problema que ele teve no seu retorno. A gente fala muito, né, da idade, etc. Mas o Fernando está mostrando que só a idade não é. E a idade e o tempo afastado, né? Tanto o Raikkonen quanto o Alonso, 2 temporadas de afastamento, retornam e retornam bem. São Então, dois assim, Schumachers diferentes, né? Se você são olhar, dois. Schumacher em 92 vence uma corrida, em 93 vence uma corrida, em 2005 vence uma corrida, nas circunstâncias que todo mundo viu, nos Estados Unidos. Em 2010, 2011, 2012 não vence corridas. Então, e no mais importante do que isso, ele é superado pelo Rosberg, né? Então, o Schumacher, tendo que economizar pneu, eu sei que não é só esse o fator, ele precisava de aderência muito forte na dianteira, não é só esse o fator, não estou querendo simplificar aqui, mas o Sim. Schumacher, tendo ah, antes de chegar à Fórmula 1, o Frentzen era superior a ele nessas circunstâncias.
de ter que administrar pneu e combustível, o Frentzen conseguia ser um piloto mais forte em longos stints do que ele, sem ser mais rápido, né? Então, o Schumacher tinha um potencial muito grande em algumas circunstâncias. E o período de reabastecimento favorecia é, é, demais o Schumacher. Ele era o piloto ideal para aquelas circunstâncias, porque justamente não precisava mais economizar pneu, não precisava mais economizar combustível, era ritmo de prova alucinante e o Schumacher era muito, muito forte nisso. Quão forte? Mais forte que o Ayrton? Isso é uma coisa que a gente pode debater daqui para frente, que eu acho muito interessante, porque o Ayrton teve poucas circunstâncias em que teve que andar no limite, durante uma prova, andar realmente no limite. E isso são pistas que a gente tem do que poderia vir a acontecer em 94. Mas eu devolvo a bola para você e para o Lucas, porque eu não quero passar, exagerar, abusar aqui do meu espaço. Não. Vai lá, Lucão. Dois fatores que eu coloco aí que pesam a favor do Schumacher também lá em 94, além de ter combustível e pneus à vontade, que era justamente essa mudança, esse corte abrupto do formato da dinâmica das corridas e que foi introduzida pelo McMouse. Dois fatores ainda contribuíam a favor do Schumacher nesse contexto de 94. O primeiro deles era de que sim, a Benetton tinha um controle de tração em seu carro. E é preciso frisar, era um controle de tração lícito. Existia um controle de tração? Sim. Era legal? Sim. O regulamento de 1994 foi tão mal redigido que ele simplesmente disse que não era permitido o uso de controle de tração que usasse sensores nas rodas. Pois bem, a Benetton criou um sistema mecânico que dosava a tração do carro por corte de ignição através de medições de pressão atmosférica na tomada de ar do carro. Então esse sistema era calibrado nas sextas-feiras e era dosado de forma que o carro pudesse ter, se você tivesse uma diferença muito grande entre o que estava como rotação, o sensor de rotação, e o ar que estava passando pela tomada de ar, o air scoop, né, você tinha cortes na ignição. Isso era feito de forma lícita. Então, era sim um carro que tinha mais estabilidade porque usava um controle de tração. E que foi revelado por um dos engenheiros da Benetton daquela época, o William Towett. Ele escreveu um artigo no LinkedIn dele explicando como que eles projetaram isso e de como ele era lícito no regulamento. E ele até perguntava assim, mas por que vocês não disseram isso à FIA? Porque, afinal de contas, havia essa desconfiança de que eles estavam trabalhando com controle de tração. Para a FIA, as equipes iam entender qual era o segredo daquilo ali, e aquilo ali não ia ser mais uma vantagem competitiva para a Benetton. E o segundo fator que eu vou colocar aqui também, né, além desse controle de tração, que repito, reitero, era lícito, porque não usava sensores nas rodas, não usava sensor para indicar a marcha que o carro estava. E isso era a questão vedada pelo regulamento de 94. Eles se aproveitaram de uma interpretação. O segundo fator era um cara chamado Ross Brown, que a partir do momento em que houve essa mudança de que foram permitidos os reabastecimentos, foi um cara que estudou muito a questão tática de como usar esses reabastecimentos para ter o melhor ritmo de prova, para fazer os uppercuts, que na época, né, você rodava um pouquinho mais, 2, 3 voltas a mais na pista, com um pouquinho mais de gasolina só, o carro estava super leve, né, você entrava, reabastecia e voltava na frente. O Ross Brown fica bastante claro que desde o começo dessa era de reabastecimentos, que é uma das eras da Fórmula 1, ele e faz com que a Benetton tivesse também esta vantagem competitiva. Eles tinham muito mais refinamento técnico das táticas possíveis de serem utilizadas durante os fins de semana. E a gente cansou de ver o Schumacher sendo superior ao Hill também nas táticas de pit stop, tanto em 94 quanto em 95. Isso de forma até mais acentuada em 95, quando o Schumacher começa a ter o mesmo motor da Williams, o Renault, em uma condição de que houve um começo ali de competitividade em 95, mas logo em seguida o Schumacher se destacou enormemente e venceu com facilidade aquela temporada.
Lá em Ross Brown faz a gente lembrar justamente só uma pincelada, né? 2009, como aquela Brown foi mágica e como também uma interpretação no regulamento, né, Lucas? É que fez a diferença para depois de uma certo momento a Red Bull começar a andar no mesmo ritmo. E de novo o mesmo personagem, de novo a interpretação dentro da legalidade, mas uma brecha que não se havia previsto, né? Ross Brown versus Adrian Newey, é uma coisa que aconteceu em 94. Se você pegar os dois conjuntos, né, você tinha na Williams o conjunto Senna, Adrian Newey, Patrick Head e Bernardo Dot, porque o motor Renault era o melhor motor de 94. Ao mesmo tempo que você tinha em 94 na Benetton, né, o Schumacher junto do Ross Brown, junto do Harry Byrne, sabe, E do Ted contando Chapes. com E do Ted Chapes. também Que o também, cara se você para Chapes. pensar, Então, o controle de tração da Benetton de 93 era diferente de todos os outros. Era um controle de tração que atuava no comando de válvulas, e ele não prejudicava o motor como os outros, não causava desgaste, né, porque não cortava ignição. Ele demorou a ficar pronto, ele só ficou pronto em Mônaco, aquele desempenho, salto de desempenho que a Benetton teve em Mônaco em 93. E ele também acabou conseguindo, de várias formas, é, driblar regulamentos para fazer uma Renault, por exemplo, que largava absurdamente bem em 2003, 2004, 2005, aquelas famosas largadas do Alonso, que era um ótimo largador, mas tinha ali também Demais, né? uma decisão uma De eletrônica nono para sofisticadíssima, terceiro. né? Então a gente tinha, na verdade, isso que o Lucas está falando, vocês estão falando, é fundamental, porque a gente tinha combos de 4 gênios em cada lado ali. A E, gente foi e, privado de uma é, batalha, foi, assim, é o que eu mais lamento de tudo isso, que a gente foi privado de uma batalha enorme. A gente já tinha acompanhado o Ayrton Senna contra o Alan Prost, que foi uma coisa é, titânica, e a gente foi privado de mais um grande embate que o Ayrton ia enfrentar nesse ano de 94. Esse talvez seja assim o grande lamento, é, um dos maiores lamentos da história do esporte, da história da Fórmula 1, foi da gente ter sido privado deste duelo do Senna com Schumacher, porque não teria como não ser espetacular esse embate, dado que não era só piloto versus piloto, existiam muitas cabeças geniais envolvidas, né, nesses dois polos, entre eles. Completa, sim, com Marcinho. certeza, né? Acho que isso é fundamental para a gente analisar seriamente 94. É fundamental ter esse tipo de perspectiva. E se a gente olhar como o Adrian Newey mudou o design do carro desde 94 para 95, claro, também houve ali as situações envolvendo a morte do Ayrton, mas se você olha de fora o carro de 94 da Benetton e o carro de 95 da Benetton eram muito mais parecidos do que o carro da Williams de 94 e o carro da Williams de 95. E ao mesmo tempo, em 95, a Benetton passa a ter acesso ao motor Renault, eliminando teoricamente a maior vantagem que a Williams tinha. Só que o carro que o Adrian Newey projeta em 95, a gente consegue afirmar que era superior ao carro do Rory Byrne em 95. Se tinha algum projetista no mundo, um ser humano no mundo capaz de enfrentar, de fazer frente ao Adrian Newey, era sem dúvida o Rory Byrne, né, em termos de compreensão do fluxo de ar. Era a única pessoa. Então a gente tinha uma batalha pela frente sensacional. Você imaginava que poderia ter sido uma cooperação. Ayrton Senna, Adrian Newey, com o Newey evoluindo, como foi, aqueles foram os grandes anos de evolução do Newey. Quando ele chega à McLaren, ele já tem uma visão muito mais rica da construção de um carro, por mais que ele ainda fosse muito radical e prejudicasse outras partes do carro. Quer dizer, ele desenhava primeiro o carro, depois os engenheiros tinham que se danar para poder encaixar as peças ali dentro. Ele ainda não tinha quem o censurasse um pouco e cortasse um pouco, mas ele já tinha uma visão mais complexa e mais ampla a respeito da construção de um carro, quando ele chega na McLaren. E eu ainda acho assim que por ter nascido errado, aquele carro, o pacote Williams tinha condições de se tornar o mais rápido do grid. Mas o Lucas apontou uma coisa muito importante. O Ross Brown foi decisivo no GP do Brasil. Foi totalmente decisivo no GP do Brasil. E ele seria decisivo em muitas circunstâncias a favor do Schumacher, porque o Ayrton não tinha do lado dele um estrategista, e nunca foi o ponto forte do Ayrton, a estratégia. As maiores vitórias do Prost sobre ele foram relacionadas à estratégia. O Prost, sim, era um cara que não precisava de um Ross Brown, porque ele era genial nesse aspecto, a ponto de ter feito, como a gente sabe, na Itália 88,
Ele percebendo que o motor estava ruim, ele muda a estratégia toda, pilotando, e faz o Ayrton não ganhar aquela corrida. Mais do que Schlesser, mais do que outra coisa, o Prost interferiu no andamento daquela corrida para o Ayrton não sair vencedor ali. Então, nesse aspecto de estratégia, talvez fosse o calcanhar de Aquiles do Ayrton numa luta direta com o Schumacher, porque o Ayrton não era bobo, ele não caía no mesmo truque duas vezes, mas o leque de truques era muito grande. Então, no início, principalmente, eu imagino que o Ross Brown pudesse ser um personagem muito decisivo para vencer corridas que não fossem o mais rápido necessariamente, porque eu não tenho dúvidas, Marcel, de que a 94 começa a acentuar muito os concentradores de números, né? Fica normal um piloto ganhar 9 corridas no ano, no universo de 16, passa a ser normal. Schumacher vence 8 em 94, 9 em 95. O conjunto mais forte do ano começa a dominar os números de forma mais intensa. E eu tenho para mim que o Ayrton teria um meio de temporada muito próximo ao que teve em 88. Acredito de verdade que ele venceria muitas corridas no meio daquela temporada, como venceu em 88, e teria condições de alcançar o Schumacher na tabela de pontuação, porque é nítida a evolução da Williams ao longo do ano. Mas o Schumacher era um piloto diferente do Prost. O Prost era mais refinado, mais diabólico, e eu considero o Prost mais completo que o Schumacher. O Schumacher era muito bom em chuva, coisa que o Prost não era, principalmente depois de Hockenheim 82, o trauma que ele ficou, ele tinha fragilidade. O Prost tinha fragilidades que o Schumacher não tinha. O Ayrton, no meu ver, era mais piloto, sobretudo naquele momento. O que importava mais a favor do Ayrton era o posicionamento em pista. O que eu quero dizer com posicionamento? Se você pegar um conjunto carro-piloto sozinho na pista e falar, agora você vai dar 300 quilômetros no máximo que você puder. Qual o tempo ideal, o mínimo que ele consegue virar? E depois você bota 25 carros, 26 carros em pista. E quanto ele vai perder com retardatário, quanto ele vai perder com turbulência e tudo mais. E esse é o conceito de posicionamento. Quanto ele perde em razão de conjuntos mais lentos que ele tem que lidar. O Schumacher perdia muito mais tempo com conjuntos mais lentos naquela altura, por mais que negociasse ultrapassagem melhor do que o Prost, com mais ousadia que o Prost, ele perdia muito mais tempo do que o Ayrton na interação com outros carros, outros conjuntos, né? Era a vantagem que restava ao Ayrton, porque as vantagens de velocidade, né? No treino, o Ayrton, mesmo com pneu de corrida, ainda fez as 3 poles que disputou com o Schumacher. Ele tinha tendência de estar largando na frente do Schumacher o ano inteiro. Se ele conseguiu fazer aquelas 3 primeiras poles, e Aida foi uma das grandes poles do Ayrton, da vida dele, porque aquele conjunto, aquela pista francamente favorável a Benetton, francamente. O Ayrton não tinha pneu de classificação, que era um grande forte dele, chegar ao limite muito rápido, né? E você vê que ele rodou ao longo dos treinos, ele estava realmente no limite, mas ele faz uma pole antológica ali. Se ele fez aquela pole em Aida, cara, eu posso te falar que ele ia fazer seguramente 12, 13, no mínimo 13 poles ao longo daquele ano, ele ia fazer, porque o carro da Williams só melhorou nesse aspecto. E ele, não tenho dúvida de que ele dominaria as poles e estaria sempre na frente do Schumacher. Ele começaria as corridas sempre à frente do Schumacher. Uma situação que ia melhorar ao longo do ano. Dele estar mais preparado para o contexto esportivo, que ele não estava em Interlagos, e também do carro melhorando, melhorando, melhorando. Então, ia ser um campeonato muito interessante. O Ross Brown ia ter que se virar muitas vezes ali para pegar peça, o Schumacher estaria sempre no retrovisor, sempre perto, os pitstops iam ser decisivos, né, e a Benetton tinha uma vantagem nesse sentido. A Williams nunca foi boa em pitstop, nunca foi boa em estratégia. Mas esse é um campeonato realmente muito interessante, e os outros também seriam muito interessantes enquanto eles estivessem em pista. Porque esse é um embate muito forte. Rory Brown, Michael Schumacher contra Senna, Adrian Newey, tendo como coadjuvante, né, Patrick Head, é, e toda a equipe também da Renault, e o Chapsky e o Ross Brown. Putz, ia ser realmente um período fantástico. Falando do controle de tração, Lucas, eu me lembrei um pouco do GP do Brasil. Pensando no treino, o Senna ele abria, nos primeiros 2 setores, ele abria uma vantagem muito grande para o Schumacher. E aí, essa vantagem, ela praticamente limava, né? Chegava ali, acho que a pole acabou sendo 0,3, né? De diferença, 0,4 talvez, por causa do último setor, né? Então, como é que você vê essa influência que o controle de tração, no único retrato que nós temos, né? Porque Pacífico não houve competição nenhuma, ainda que o Senna estivesse disputando, e San Marino
tivemos uma volta praticamente apenas, né? Você vê que dá para a gente notar a diferença que o controle de tração fez ali no GP do Brasil? Sim, sim, nesse sentido de que ele podia fazer ali a junção, que é justamente onde o Ayrton rodou. Ele estava fazendo a junção de maneira extrema, enquanto o Schumacher tinha esse amparo lícito do controle de tração da Benetton, né? E a gente tem uma situação que do GP do Brasil em que, sim, a gente tem que levar uma coisa em consideração. O Schumacher com aquele Ford V8 bebia menos que o V10 da Williams, né? Mesmo assim, quando eles foram para os pitstops, a primeira rodada de pitstops, o Schumacher saiu na frente. E uma das grandes polêmicas do ano foi a questão do sistema de reabastecimento, o reabastecedor em si, e o tal do filtro de combustível que teria sido removido pela Benetton, né? A Fórmula 1 estava tão virada em 94, tão virada, e o que, que aconteceu? A Benetton realmente, em um determinado momento, retirou esses filtros. Só não dá para saber se no Brasil ela já sabia que era possível remover esse filtro. Porque o que, que acontece? O próprio William Toet, que trabalhou na Benetton e falou do controle de tração, falou que a partir do momento em que o Flávio Briatore virou sócio da Ligier, em maio de 94, foram acho que umas 2 semanas depois da morte do Ayrton, ele virou sócio da Ligier. Ele soube que a Ligier tinha conseguido uma carta da Intertechnic, que era a empresa francesa que fornecia os aparelhos de reabastecimento para a Fórmula 1, de que era possível remover um filtro de combustível e que dava coisa de 12% a mais de vazão, ou seja, um reabastecimento mais rápido, tá? Isso daria margem para pensar, então depois de Imola, a Benetton removeu o filtro e aconteceu aquele problema do incêndio do carro do Jos Verstappen na Alemanha, que foi inclusive a primeira corrida em que a prancha de madeira embaixo dos carros foi introduzida. Só que a mesma Benetton fornecia sistemas da caixa de câmbio para a La Russe. E a La Russe também tinha a mesma carta da Intertechnic. Então, a questão do filtro de combustível ter sido removida no Grande Prêmio do Brasil continua sendo uma questão de que realmente pode ter acontecido, né? Não pela via da data da Ligier, mas pela via da La Russe, que também tinha essa carta, né? E que vejam só como a coisa estava muito bagunçada. Essa carta foi apresentada para o Charlie Whiting. A La Russe apresentou essa carta para o Charlie Whiting, assim como a Ligier tinha apresentado, e ele deu uma autorização informal lá na lábia de que eles não estariam irregulares fazendo isso, né? Então, prova de que realmente as coisas assim começaram a ser controle desde o primeiríssimo momento. A gente teve voltando ao assunto, a gente teve muitos acidentes graves durante o ano, e não só lá em Imola, com o acidente do Barrichello, do Ratzenberger e do Ayrton, né? A gente teve o Leto em janeiro, o Jean Alesi lesionando em março. A gente também teve outras pancadas assim fortíssimas. O Pedro Lamy bateu muito forte em Silverstone. Existem fotos que correm na internet do chassi da Lotus dele, foi com uma coisa assim irreconhecível. O Andrea Montermini bateu outra Sintec lá no Grande Prêmio da Espanha, foi o primeiro das asas menores, o difusor menor, né? Então, eu continuo batendo na Comas tecla. Se a em gente não Mônaco, né? tivesse. Eric Teve Comas em o Mônaco. Carl Wendlinger em Mônaco, também muito bem Carl lembrado. Foi um Wendlinger. acidente gravíssimo. Acabou com a carreira dele, né? Ele até voltou em 95, mas para tentar fechar um ciclo, né, de Fórmula 1. Mas assim, nota-se que desde o começo foi uma temporada em que todas as coisas saíram da conformidade, saíram do controle, e você percebe atitudes que ou de amadorismo, ou de desespero, ou de tentativas de abafa. Essa própria questão do filtro de combustível da Benetton, ela foi inocentada. E quem indicou o advogado para a Benetton enfrentar o processo na Corte Internacional foi um cara chamado Bernie Ecclestone, que foi o mesmo que não permitiu-se
declarar a morte do Roland Ratzenberger em pista durante o fim de semana de Imola e que faria com que tudo fosse suspenso, o Ayrton não morreria no domingo. Esse mesmo Bernie Ecclestone que disse que não havia mais imagens do Ayrton Senna colidindo com a Tamburello, a imagem some, né? Tem um fade da imagem segundos antes do impacto. Então você tem uma temporada em que todo mundo perdeu o juízo, mas assim, qual que é o pivô de tudo isso? Para mim é muito claro, é o Mac Mouse, que era presidente da FIA. E toda a sua ânsia por querer tirar o domínio da Williams, querer criar competitividade pelo caos, em querer transformar a Fórmula 1 em algo que ela não era, que é a questão do reabastecimento. Ele tinha isso na cabeça de que os Estados Unidos têm as melhores corridas, mas nós temos os melhores carros. Ele tinha isso na cabeça, doentia dele. Tá? Então, ele é um cara que fez assim, o pivô, a semente de toda a questão dessa temporada em que todo mundo perdeu o juízo, chama-se Mac Mouse, que era presidente da FIA, que tomou o poder de Balestre por causa das idiosincrasias de Jean-Marie Balestre. A gente tinha a eleição do Mac Mouse lá em 91 como uma lufada de renovação, da gente perder essa, da gente se livrar do autoritarismo tóxico do Balestre, mas a gente caiu em uma outra armadilha, porque ele fez com que a Fórmula 1 fosse se desvirtuando de tempo em tempo. 1994 é um exemplo fortíssimo, mas depois a gente foi ver também todas essas impressões digitais do Mac Mouse em outros desvirtuamentos da Fórmula 1 a partir de 2003, com mudanças de formato de prova, a questão da duração de motores e câmbio para várias corridas, e entre outras medidas draconianas que criavam competitividade pelo caos. Então, eu insisto em dizer, Mac Mouse é uma pessoa que fez muito mais mal do que bem na Fórmula 1. E a temporada de 94 deixa isso muito claro na minha cabeça. Entre outras coisas que esse crápula fez durante todo o seu período como presidente da FIA na Fórmula 1. Marcel, o que é mais difícil a gente conseguir? Fazer o Lucas falar o nome do Max Morley ou o Viana falar o nome da capital do Ceará, hein? Acho que É o Mac Lucas Mouse. falou do Mac Mouse. Se E o ainda a gente Alex Dias lembra Ribeiro colocou Mac Mouse no livro dele, e olha só, gente, a gente está falando de o Alex maior Dias Ribeiro, uma testemunho pessoa cristão da Alex Dias Ribeiro é abraçar o. absolutamente. Então, assim, uma pessoa absolutamente espiritualizada, um ser humano com uma aura maravilhosa. Ele chama ele de Mac Mouse no livro. Quem sou eu para tentar ser uma aura, um E diz que espírito quer maior matá-lo, que né? Alex Dias Ribeiro, o number one entre os atletas de Cristo, certo? Então eu mantenho a minha posição. Ele chama-se Mac Mouse para mim agora e ao longo de todo o tempo. Márcio, eu tenho uma última pergunta. Nós estamos caminhando para o final, né? A gente não respondeu para todo mundo ainda, né? Se o Senna seria campeão, a gente não tem essa resposta, obviamente. Mas eu queria que você pensasse, o Lucas também depois complementa. Quem substituiu o Senna foi o David Coulthard, né? Um piloto que a gente sabe que está longe aí de ser um dos gênios da história da Fórmula 1, né? Um cara que, esse sim é o cara que era o piloto errado, mas no carro certo muitas vezes, né? McLaren e tal. Só que o Mansell, ele faz umas idas e vindas para a Fórmula 1, né? Não foi só no GP da Austrália que a gente lembra que ele correu, né? Ele correu outras vezes. Eu queria que você dissesse, assim, um pouquinho, né? O que que você consegue pensar do que a volta do Mansell com aquele carro número 2 da Williams, ela pode nos dar também, de repente, de indícios para como o Senna poderia ter evoluído e como ele poderia ter, em determinadas corridas, vencido, né? E como seja, falando já justamente do GP da França, que ele retornou, que o Lucas falou da largada Renault, né? Do estilo Renault 2004 do Schumacher. Como é que você vê esse retorno do Mansell e o que ele pode mostrar para nós aí para pensar numa futurologia? Então, Marcel, é uma pergunta excelente. Eu acho que eu consigo encerrar a partir daqui, porque o Mansell é um termômetro de como o Rio vinha andando bem. A gente não pode esquecer, o Mansell estava fora da Fórmula 1 havia um ano e meio, certo? Mas ele foi campeão da Indy nesse período. Ele estava ativo, ele foi para a Indy, ganhou na primeira temporada, ele estava andando muito bem na Indy, mesmo em 94, ainda andava bem, o carro já não era o melhor, mas andava bem ainda, ele estava ativo, estava pilotando carros, inclusive, que não tinham
a tecnologia embarcada, como já não tinha tanto na Fórmula 1 em 94. Então ele quando volta para Williams, ele anda atrás do Damon Hill na maior parte do tempo. Então mostra como o desempenho do Hill não estava ruim. E se a gente compara o conjunto Williams-Hill, Schumacher-Benetton, 93 e 94, em 93 o Hill termina o campeonato à frente do Schumacher, vence 3 corridas contra uma do Schumacher, apesar de que andaram próximos ali pista durante muitas vezes. Em 94, quando começa o ano, o Schumacher está colocando uma volta no Rio. Isso deve nos dizer muita coisa sobre o desempenho do Senna naquele início de ano. O Ayrton, a meu ver, eu acho que o mais importante, a gente tem que encerrar, não pode encerrar sem reconhecer isso, o que o Ayrton faz em 94 nunca foi corretamente dimensionado, a meu ver. O desempenho dele ali foi hercúleo, foi desempenho no topo do que ele era capaz de entregar. O Ayrton tinha 34 anos recém-completados, o físico ia pesar ele em algum momento antes do Schumacher, ele era 9 anos mais velho, mas esse momento não tinha chegado ainda. É importante deixar isso claro. E estava longe ainda de chegar. A gente tem visto pilotos conseguindo performar bem a 38, 39, o Alonso está com 42, está performando muito bem. Talvez não esteja no auge, mas performa muito bem. Então é razoável a gente imaginar que até os 38 anos o Ayrton estaria sem perdas com relação ao Schumacher nesse sentido. Então a gente tira isso da equação. E o que ele faz naquele ano tem que ser reconhecido. Ele, a meu ver, ele acaba, inclusive tendo o destino que teve, muito em razão disso, da forma como ele, na cabeça dele, aquele campeonato era dele, e ele não fez concessão. Não fez concessão alguma. Ele estava pilotando o carro de forma muito temerária. Não que estivesse pilotando mal, é porque era um carro que tinha downforce, outra hora não tinha. E ele estava usando a capacidade dele de adaptação, que era a maior virtude do Ayrton, o tempo todo. Ele estava usando, como se estivesse pilotando na chuva o tempo todo. Ele estava o tempo todo se adaptando a reações, o tempo todo. O carro surpreendia e ele se adaptava. Surpreendia, e ele conseguia ser rápido em circunstâncias que pouquíssimos pilotos teriam sido rápidos. Pouquíssimos. Que mesmo o Fangio, quando teve aquela epifania na Alemanha em 57, nunca mais venceu uma corrida. Ele se assustou consigo mesmo naquela circunstância. E não foi mais o mesmo piloto. Nas 4 corridas que fez depois daquilo, ele não era mais o mesmo piloto. Ficou 2 noites sem dormir, entendeu que tinha assumido muito risco. Eram riscos diferentes, mas o Ayrton acabou morrendo. Então tinha risco ainda em 94. E ele estava realmente botando o pescoço dele na guilhotina para fazer aquele carro andar num ritmo que era impossível naquele momento. Era impossível. A gente tem que ser justo com isso. O que ele estava fazendo, o que ele fez em Interlagos, rodou. Irmão, a gente tem volta a volta. Inclusive para dizer que em 94, no GP do Brasil, provavelmente não foi o filtro de combustível. O Ayrton não fez voltas de entrada e saída de box tão rápidas quanto o Schumacher, certamente porque não tinha se atentado da importância daquilo. Estrategicamente, o Schumacher estava mais preparado naquele momento para fazer pit stops muito rápidos, porque aquilo tinha se tornado uma questão muito importante dali para frente, e a Williams não estava preparada para isso nem o Ayrton. As voltas, principalmente no primeiro pit stop, voltas de entrada e saída do Schumacher são superiores à do Ayrton. Então, não vou colocar Brasil, como inicialmente eu colocava, na conta do filtro de combustível. A gente não sabe em que momento aquilo foi feito. Certamente foi uma coisa errada, indigna e que prejudicou o Williams ao longo da temporada e favoreceu o Benetton, mas não sei se isso aconteceu em Interlagos, tem uma parcela do Ayrton ali. Dito isso, o ritmo que ele impõe nos treinos e depois na corrida fazem lembrar GPs da Alemanha de 89, GP do Japão de 89, que acho fundamental olhar para o Japão 89 para a gente saber aonde o Ayrton podia chegar naqueles anos. Amigos, Japão 89, o Ayrton fez o Prost queria destruir o mito Ayrton. A partir do momento que o Ayrton abandona 4 corridas em sequência em 89, o Prost genial, falou daqui para frente, se eu estiver na frente eu vou acelerar sem reserva, eu posso quebrar, ele não pode. Aconteceu isso na Alemanha, quando o Prost coloca um ritmo infernal, ele passa a girar 3 segundos mais rápido do que vinha girando, quando ele assume a ponta por causa do problema no pit stop do Ayrton. O Prost também tinha tido problemas, do Ayrton foi mais sério. E naquela circunstância, com turbulência, o Ayrton vai chegando no Prost, vai chegando no Prost, vai chegando no Prost, décimo a décimo, décimo a décimo. A gente não sabe o que ia acontecer, o destino sabia que aquilo era só um ensaio, tira a sexta marcha do Prost no finalzinho e deixa a história ser escrita em Suzuka.
E o Suzuka, o Ayrton faz a corrida inteira na turbulência do Prost, numa época de aerofólios muito grandes. O Prost não queria ele muito longe, porque queria ele desgastando o pneu. E eu te digo, eu não sei se outro piloto teria condição de andar na turbulência do Prost a corrida inteira, Prost andando o máximo que conseguia, e ele se manter próximo e chegar ao ponto de fazer ultrapassagem. Se você lembrar, depois que o Ayrton tem que parar para trocar o bico, a equipe não troca o pneu, e você olha para a imagem, você vê que era um pneu que não tinha condição mais de rodar, ele volta e ainda passa o Nannini e ganha aquela corrida, e ele ganhou aquela corrida. Antes se perdeu o campeonato, ele não perdeu o campeonato ali, mas aquela corrida ele venceu e foi a maior vitória dele, ao meu ver, a grande corrida da história da Fórmula 1. E, e olhando para aquilo, se ele foi capaz de enfrentar o Prost naquelas circunstâncias, o Prost que tinha um ritmo de prova, esse sim, indiscutivelmente, em condições de enfrentar o Schumacher, o Ayrton nas circunstâncias em que foi exigido dele isso, e no circuito, todo piloto de topo é bom em autódromo. Se a gente olhar o Senna com o Hakkinen, por exemplo, quando foram companheiros de equipe, em autódromo de Suzuka, o Hakkinen foi, desculpa, em Portugal, o Hakkinen foi milésimos mais rápido que o Ayrton, em Suzuka, o Ayrton foi milésimos mais rápido que o Hakkinen, não houve diferença visível em pneus de corrida, um treino com pneus de corrida entre o Senna e o Hakkinen. Quando chega a Adelaide, a coisa muda por completo. Todo piloto topo é bom em circuito, em condições ideais. Quando a coisa ficava feia, o Ayrton se destacava muito. Ele tinha muito mais margem para ser diferente quando você poluía o ambiente, né? Quando a coisa ficava complicada, você tinha que improvisar. Então, assim, a meu ver, o que o Ayrton faz no início de 94 nunca foi dimensionado corretamente, porque a gente nunca é correto muito com ele. O Ayrton fazia coisas tão grandiosas que a gente sempre olha muito mais o que dava errado do que o que dava certo, porque era tão fora da curva, era tão diferente. E botar uma volta no Damon Hill, como ele colocou em Interlagos, diz tudo que a gente precisa saber do quanto ele estava guiando naquele ano. E se você me perguntar, em 94 ele seria campeão? Seria batendo em Imola ou não batendo em Imola? Se não batesse em Imola, eu apostaria sim que ele seria campeão. Batendo em Imola, 30 pontos para descontar em 13 provas, difícil. Não sei se seria possível, mas eu te digo uma coisa, eu tenho a convicção de que o pacote Senna, Newey, Red, a Renault a gente tira um pouco da equação, porque a partir de 95 eles passam a ter o mesmo motor. Sim, seria vencedor da guerra, da batalha total, se ele tivesse chegado ao fim do arco com relação a Schumacher, Bernie, Ross Brown, eu penso que teria sido vencedor, e o Chapsky, porque o, o Brown ia aplicar vários truques no Ayrton, ia vencer muitas corridas, mas o Ayrton ia ser lapidado por isso. E o Adrian Newey ainda era superior ao Bernie, não talvez naquele momento, mas tinha mais margem para melhorar, para crescer. E o projeto dele de 95 já mostra isso, a compreensão que ele teve daquele momento. E eu penso sim que o Ayrton teria sido vencedor do batalha com o Schumacher, inclusive porque o Ayrton era mais piloto que o Schumacher naquele momento. Eu afirmo isso sem problema nenhum. Não tenho dúvida disso. Naquele contexto, o Schumacher era fortíssimo, fortíssimo. Mas o Ayrton era mais tinha comido o pão que o Prost amassou. Ele tinha comido o pão que o Prost amassou e ele estava muito calejado, muito. Ele tinha que naquele momento, o Ayrton estava mal no campeonato pela própria incapacidade de aceitar que aquele ano não era dele. Porque ele podia ter facilmente sido segundo no Brasil e ele podia não ter forçado tanto a primeira curva em Aida. Se ele tivesse preocupado só em somar pontos, ele podia ter chegado facilmente com 12 pontos ali para Imola. E não, ele não estava. Ele estava operando ainda no modo tem que vencer tudo. Ele ia se adequar, ele ia se adaptar, o desempenho dele era muito superior ao que a pontuação dizia. Acho que com isso eu posso encerrar aqui, na minha visão. A briga de 94 teria sido muito boa. As outras talvez não fossem tanto. Acho que as outras talvez o Ayrton fosse sim, se impor ao Schumacher. Lucas. A consideração que eu tenho em cima do que o Márcio falou, eu assino embaixo, não discuto essa questão de que o Ayrton sim tinha muita força ainda em 94, ainda tinha muito gás, tinha muita perspectiva de ser competitivo naquela temporada. O que pegaria era justamente essa curva de aprendizado do Ayrton a poder enfrentar o Schumacher. Ele estava acostumado com um determinado cenário em que ele teria que lidar com situações diferentes. E o que diz respeito à pontuação, a gente tem que lembrar que em nenhum campeão da história desses mais de 70 anos de temporadas
abandonou as duas primeiras corridas. O primeiro que ia conseguir reverter essa situação chama-se Felipe Massa, que está envolvido numa polêmica que eu não vou querer destacar aqui. Tá? Até porque eu acho que, bom, que eu acho não interessa. Mas assim, o Senna ia ter que lidar com mais este desafio também. Nenhum piloto da história foi campeão abandonando as duas primeiras corridas do ano. Né? Então ele tinha mais esse fator de que ele teria que conquistar pontos que o Schumacher já tinha conquistado no meio dessa evolução que a Williams teria que ter, né? Ter que lidar com a questão tática, né? Porque se na Benetton o Ross Brown tinha feito todo esse estudo e estava muito degraus à frente da Williams, a Williams não tinha sequer um estrategista apontado, como era o caso da Benetton com o Ross Brown. Né? Então, seria um duelo interessantíssimo. Eu repito aqui, quero fechar esse nosso papo dizendo isso, né? O lamento da gente ter sido privado de um encontro titânico, hercúleo, entre dois grupos fortíssimos e que teria sido um grande embate da Fórmula 1. Sim, uma Fórmula 1 que estava se encaminhando para os seus processos de artificialização, competitividade pelo caos provocado pelo Mike Mouse, mas que a gente ainda teria uma temporada espetacular um contra o outro. Né? É difícil dizer que o Ayrton venceria ou não. Para mim, isso ainda é muito inconclusivo na minha cabeça, mas o que se pode ter é que, certamente, essa é a certeza, os embates seriam realmente espetaculares. A gente lamenta de não ter visto isso. Muito obrigado, meus queridos. Acho que foi um vídeo bem aprofundado, como a gente gosta de fazer, e vocês trouxeram perspectivas aí que certamente não são colocadas quando a gente fala de 94, né? Sempre muito raso, ou não, o Senna ia ganhar porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ou o Senna estava acabado, como diz o Márcio, né? Então são visões que infelizmente também contaminam a imprensa especializada do Brasil, né? Esse que é o maior lamento. Se fosse apenas na roda dos fãs, da conversa de botequim, beleza, a gente tem isso aí como parte também da cultura esportiva e da cultura brasileira de uma forma geral. Mas quando contamina justamente as análises da imprensa, aqueles que têm o poder de fazer perpetuar certas situações, a gente lamenta muito que, infelizmente, né, discussões como a nossa sejam a exceção e não a regra, quando se trata, sobretudo, da figura do Ayrton Senna, da figura dos grandes nomes assim do Brasil, infelizmente. Mas, novamente, agradecendo para vocês e vamos, Márcio, no mínimo a gente vai igualar isso aí futuramente, cara. Não se preocupa, não. O Lucas, ele vai seguir sendo na frente. Vocês dois aí são quase que coautores aí do nosso História Esportes. Muito obrigado, meus irmãos. Valeu, valeu, obrigado pela oportunidade. Sempre gostoso estar aqui Um debatendo privilégio para mim. esporte, como o esporte tem que ser debatido, com profundidade, com ponderação, com um monte de variáveis em campo. Acho que a gente está muito acostumado a ver por aí. Eu costumo falar, dois irmãozinhos que um é o relativismo e o outro o reducionismo, sabe? Eles estão sempre presentes nessas discussões e que acabam muitas vezes desmontando um argumento que fala, nossa, tá tudo certinho, mas fala assim, olha, tá faltando uma variável aqui. Pum, cai como um castelo de carta. Quando a gente consegue elencar o máximo de fatores possíveis, a gente enriquece o debate, o diálogo e a gente foge de se trair na argumentação de coisas que exigem sim uma leitura mais aprofundada, mais complexa. É o que eu falo para vocês, encerrando minha participação aqui em 94, não pode ser encarada de formas reducionistas, porque teve muita coisa em jogo, teve muitos fatores a serem considerados, a serem elencados. E quanto mais fatores a gente coloca dentro da discussão, mais a gente consegue compreender o que aconteceu naquele ano em que a Fórmula 1 perdeu o juízo. É isso, é um privilégio. Estar com vocês sempre é um privilégio, ter a amizade de vocês. Esse canal realmente é sensacional e é uma honra. Claro que eu estou sendo sabotado nitidamente aqui, mas com o tempo a gente reverte isso. Amigos, um abraço, foi uma satisfação estar com vocês. Obrigado, Marcel, obrigado, Lucas, aí por tudo.
Eu gostaria de ouvir a Eu- opinião do Marcelo sobre quem venceria essa guerra, mas eu sei que o tempo já estourou, não vou provocá-lo nesse sentido. Mas eu acho que eu já disse também isso algumas vezes, né? Eu fecho contigo na questão da guerra, né? Eu acho que 94 de fato era mais complexo, mas e eu tenho dúvidas porque eu achava assim, não, o Senna ia ganhar dois campeonatos, daí iria para a Ferrari, né? Então, olhando por tudo esse contexto, imagino que o Senna ficaria na Williams mais um tempinho e de repente Jacques Villeneuve, Damon Hill, né? Mas isso é papo para outra hora. Valeu, meus irmãos. Um abraço, até a próxima.